Graças a Deus, irmãos. Segundo vídeo de 2016. Hoje nós vamos falar sobre a sentença de Adão. Existe algo extraordinário que aconteceu ali, narrado em Gênesis, uma revelação tremenda, maravilhosa, profunda que Deus deu a Moisés. Ele é atribuído, a Moisés a escrita do Pentateuco, lembrando disso, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis ele compila nele toda a extensão do plano de Deus. É algo incrível que há em Gênesis, só que depois, na verdade, Deus vai esmiuçando isso ao longo da história. Mas Gênesis ele tem realmente todos os elementos do plano da salvação, das estratégias de Deus, da história de tudo que está acontecendo até nos dias de hoje. Então tem muita coisa lá, eu espero que Deus me capacite a mostrar e lançar luz para vocês. Eu quero iniciar esse vídeo lendo um trecho de um poema de John Milton. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui apenas. Em frente, os infernais pares vieram, e entre eles o supremo chefe, o único adversário do céu, imperador cruel do inferno, cheio de grã pompa e ar de Deus. E cercá-lo tinha um globo de serafins de fogo que o cingiam, com flamante armadura e armas crespas. Aí finda a sessão, logo aclamaram, ao som do clarim, régio o decreto. Muito interessante, esse é um livro profundo, gente. Esse é um livro chamado Paraíso Perdido, de John Milton. Esse livro foi escrito originalmente em 1600 e bolinha, John Milton, Paraíso Perdido. Ele parece grossão, ele é grosso assim, vou mostrar, né? Ele é grossão assim, porque ele tem a versão em inglês e português. Então, na verdade, é metade disso, né? Mas é bem interessante, vale a pena dar uma lidinha nesse livro aqui como conhecimento, tá? Como conhecimento. Ele dá, assim, um vislumbre a respeito da rebelião de Lúcifer de maneira bem interessante, né? Tem alguns pontos, ele chega até a ser herege, né? Mas como conhecimento é interessante. Ele é citado, esse livro, Paraíso Perdido, ele é citado nesse livro também, O Demonologista. Eu achei esse livro inteligente, viu? Eu gosto de livro assim, livro que te faz pensar. O Demonologista, inteligente, né? Gostei desse livro. Então, fica aí uma dica de leitura paralela, tá? Veja bem, nada substitui a Bíblia, nada substitui seu tempo de oração, de consagração, mas é importante você se absorver de cultura, né? De conhecimento. E livro traz isso. Eu tenho recebido muitos comentários quem terminou de ler o Icarim, e enche meu coração de alegria, que até o presente momento, 100%, unanimidade, as pessoas entenderam, gostaram, foram edificadas, choraram com o final, se emocionaram, se aproximaram mais de Deus. Recebi depoimentos de pessoas até que não são cristãs, né, de pessoas assim que leram um livro, olha, nunca tinha visto um livro assim, gostaram, né? Então, quem sabe, né, alcança mais vidas ainda. Eu oro a Deus para que esse livro alcance mais pessoas, tenha uma distribuição cada vez maior. A propósito, um detalhe, você não está achando os nossos livros, você pode reportar a editora, faz um comentário lá na fanpage da Novo Século, olha, moro em tal cidade, fui na livraria tal, não encontrei o livro, né? Aí isso vai ajudar a editora a melhorar e aprimorar a distribuição. Eles estão fazendo bastante esforço para isso. Ele vai estar nas grandes redes, na Saraiva, na Cultura, na Nobel, na FENAC, isso aí ele vai estar mesmo. Se não tiver fisicamente ali, eles encomendam de uma loja para outra. Então, se não tiver, você pode sim reportar, a editora ajuda, né? Ajuda. Pelo site da editora sempre, pelo site da Amazon também e tudo mais. Né? E também a exceção é a livraria Manancial, que tem uma parceria com a editora, uma parceria ali, e está perto da base, perto da nossa base de Santana, onde nós ministramos os cursos, os seminários. Então todo o seminário, a livraria Manancial está ali presente, monta o stand, tem todos os nossos títulos ali que já foram lançados pela Agape, e nesse ano 2016 vai ter mais 4 relançamentos, né? Vai relançar pela Agape agora revisado, aprimorado, rediagramado, né, mais encorpado o livro com orelha, né, com melhor acabamento, Rastros do Oculto, Alerta Geral, Táticas de Guerra, esse é uma versão revisada e ampliada. Nós ampliamos, lembra aquela apostilinha satanista que a gente distribuía no seminário? No começo do ministério, se você tem essa relíquia aí, nós compilamos, agregamos o conteúdo dela, demos uma lapidada no texto, né, para ganhar uma dimensão de livro, porque ele estava escrito como apostila, e agregamos aí no Táticas de Guerra. Então Táticas de Guerra vai estar mais gordinho agora, com mais informações, né? E o livro de missões. Então esses 4 livros vão ser relançados pela editora Agape, e tem mais 4 que eu pretendo escrever. Não sei se eu consigo esse ano, que meu cérebro ainda está saindo fumaça de escrever o Quilainho, né, Filhinho e Icarim. Né? Mas muitas pessoas escrevem para mim
Puxa vida, fiquei maravilhado com o final do Icarim. Eu nunca imaginava uma coisa, o amor de Deus como é profundo. E é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E é nesse vídeo eu quero mostrar para você essa dimensão, essa extensão do amor de Deus. Vamos falar então da sentença de Adão. Primeira coisa para a nossa reflexão. Quando Adão ele erra, quando Adão ele peca e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Adão e Eva ficam envergonhados e se escondem. Primeira coisa para você analisar. Quem é que procurou o homem? Foi Deus. Quando o homem se afasta de Deus, não é o homem que arrependido procura a Deus para se restaurar. Não, o amor de Deus é muito maior. Deus procura o homem. Deus vai atrás do pecador. Deus vai atrás do filho que ele ama. Mesmo que ele se esconda, você não pode se esconder do amor de Deus. Adão se escondeu, né? Mas Deus ele foi procurar. Você talvez esteja se escondendo de Deus. Eu não quero mais. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de Jesus, de Bíblia. Deus não desiste de você. Ele continua indo atrás de você. Ele continua te perseguindo, né? Ele continua esperando que você fale com ele de novo, que você volte a abraçá-lo, que você volte para os braços do pai. Sabe aquela questão do filho pródigo? O pai esperou com expectativa a volta daquele filho. Certamente cortou o coração dele o afastamento, mas quando o filho volta, que festa, que alegria, né? Mata ali o boi, né? Põe o anel de honra, tá? E põe vestes novas. Que celebração que é para Deus quando o filho volta. Então Deus vai atrás do pecador. Deus foi atrás de Adão. Aonde estás? Aonde estás? Né? Então, primeira coisa, Deus vai atrás de você. Deus vai atrás de mim. Deus não desiste da gente. Mesmo quando nós damos as costas para Ele, mesmo quando você erra, mesmo quando você literalmente cospe no prato que comeu. Foi o que Adão fez. Só tinha uma regra, gente. Não tinha mais uma regra. Adão tinha tudo, tinha plenitude. Não tinha nada para ser ganancioso. Ele não estava oferecendo para ele o navio, o carro, a casa própria. Ele morava no paraíso. Né? Então, de repente, ele se afastou, ele quebrou a única regra que Deus explanou fazer. Feriu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a essência do mal entra no coração de Adão. A essência do mal entra no coração do homem e entra na humanidade. O homem agora é capaz também de roubar, matar e destruir. Né? Então Adão seria como se ele estivesse agora mergulhado em trevas, e na cabeça dele ele pensa: Deus não vai mais me amar, porque agora eu estou em trevas, porque agora minha alma está escura, porque agora eu não brilho mais. Mesmo assim Deus foi atrás. Aonde está? E quando Adão sente vergonha, ele se cobriu com o quê? Folhas de figueira. Folhas de figueira. Imagina só, quando Moisés escreveu o Gênesis, tinha tanta folha para colocar. Ele podia colocar bananeira, podia colocar amoreira, podia colocar tanta coisa, colocou figueira. Por que figueira? Porque lá na frente a figueira é amaldiçoada. Jesus amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoa a árvore? Não, a árvore não. O símbolo que a árvore trazia. A árvore é Israel. Né? Então Israel estava contaminado com o pecado. Então Jesus amaldiçoou o sistema contaminado, o sistema corrompido. Jesus ele se mostra um entristecimento para com o pecado, né? Não para com a árvore. A árvore foi um símbolo. A figueira amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Né? Então Jesus ele amaldiçoou o pecado. Então aquilo que trouxe condenação ao homem traz entristecimento para Deus e gerou uma maldição e uma sentença para o homem. E aí Jesus ele diz: olha para Israel. Quando o ramo da figueira estiver em tenros, seja Israel é a representação da figueira. Eis que é chegado o verão e eu estou às portas. Então Israel é o relógio e tempo de Deus. Então a figueira tem uma conexão na história, uma conexão simbólica em toda a extensão da história. E começa lá em Gênesis. Como é que Satanás estava no paraíso? Como é então que ele teve autoridade para estar no paraíso? Por que ele tenta Eva? Né? Lembrando que quando você pega o início de Gênesis, qual a primeira frase de Gênesis? Deus criou os céus e a terra. Ponto. Né? Aí continua uma outra frase. E a terra era sem forma e vazia, né? E havia abismos, haviam trevas, não era isso? Vamos abrir aqui, vamos ler junto. É mais prático a gente ler junto. Ó. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, para entender melhor, você assiste outro vídeo chamado O Espírito das Águas. As águas já existiam, Deus não criou a água. Por quê? Está lá no vídeo O Espírito das Águas. Né? Então havia trevas
e abismo. Então aqui não está falando, Deus não está falando de um local ermo, de um local deserto. Deus está falando aqui de uma dimensão espiritual, que mais adiante nós vamos ver correspondência em Jó. Onde estão a morada, onde está a chave das portas das trevas, a região tenebrosa, onde é a região do abismo. Então Jó, Deus começa a falar toda uma linguagem com Jó que remete ao mundo espiritual. E esse abismo também vai ser mensurado em Apocalipse. Está lá em Gênesis. É uma dimensão espiritual para onde Satanás e os seus anjos foram lançados. Então às vezes usa aquela expressão, já viu? Essa pessoa aqui é um anjo que caiu do céu para a sua vida, para te abençoar. O único anjo que caiu do céu foi Satanás. Caiu do céu como um raio e lançou sobre a terra, né? Então se alguém falar que caiu do céu para você, é pejorativo, é um demônio, não está falando de anjo de verdade, né? Então, Satanás foi afastado para ele, estava no local de abismo. Era lá, aquele local de abismo, que aquele endemoniado lá de Gadareno, lembra o Gadareno, endemoniado, ele tinha medo. Não me manda para fora dessa província, não me manda para fora daqui, porque se sair daquela região, daquele perímetro territorial, era para o abismo que ele iria. Então Jesus permite que os demônios saiam, eles vão para os porcos, por isso que a gente chama hoje, essa pessoa tem espírito de porco, vem dessa passagem bíblica, mas os demônios fazem os porcos se suicidarem, se matam, né? Para serem libertos ou para saírem daqueles corpos, né? Para voltarem ao perímetro territorial, continuarem atuando naquela região, espíritos territoriais, né? Então essa questão do abismo já está presente lá. Aí como é que Satanás ele sai do abismo? Eles não estavam em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo, como é citado no livro de Judas? Dá uma olhada na epístola de Judas ali, cadeias eternas, né? Como é que ele se liberta? Aí você vai ter que ler o livro Rastros do Oculto ou participar do seminário Batalha Espiritual nível 2. A gente explica isso melhor, mas havia ali uma janela, havia ali uma possibilidade para Satanás sair. Então ele seduz Eva e através do pecado ele entra no mundo e faz com que o homem se afaste de Deus. Então o homem, ele se afastado de Deus, ele peca, ele se esconde, se cobre com folhas de figueira. Né? E aí o que vai acontecer? Né? Depois de cobrir com folhas de figueira, olha o que Deus faz. Qual é o primeiro sacrifício que ocorre na Bíblia? Já pararam para pensar? Qual é o primeiro sacrifício? É o sacrifício de Abel? Abel deu uma oferta para Deus. Né? É o sacrifício de Abraão? Não. O primeiro sacrifício que existe nas escrituras sagradas está tão na cara que a gente não enxerga, foi Deus que fez. Deus fez o primeiro sacrifício e Deus vai ensinar o homem todo um ritual de sacrifícios para a purificação do pecado, né? Para cobrir o pecado. Todo esse processo vai finalizar em Cristo, no sacrifício que mais uma vez Deus faz para resgatar o homem. É um sacrifício de redenção. Vamos entender isso melhor? Gênesis 3, 21. E Deus fez ao homem túnicas de pele e o vestiu. Deus fez para o homem túnicas de pele. Como que Deus tem a pele, se a pele vem do animal? Houve necessidade de imolar o animal. Um animal foi morto, sangue foi derramado para cobrir a vergonha do homem. Sangue foi derramado para cobrir o pecado do homem. E aí o que acontece? Deus estabelece mais adiante, né? Lá, quando saem do Egito e tudo mais, ele vai estabelecer as leis levíticas, vai estabelecer o sacerdócio levítico, vai estabelecer e instituir o tabernáculo, os sacrifícios, e mais uma vez o sangue do cordeiro passa a ser derramado. E aquele sangue purificava o homem. Isso tudo estava preparando para que as pessoas pudessem entender a importância, a dimensão do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo que nos redime de todo pecado, que traz ao homem redenção. Então Deus fez o primeiro sacrifício, né? Primeiro animal é morto, primeira vez que sangue vai ser derramado nas escrituras sagradas para cobrir o pecado do homem. Mais à frente, o mesmo sangue de Cristo, de Deus, o único Filho de Deus, vai ser derramado para a redenção do homem, para o resgate do homem. Começou em Gênesis. Então o que acontece? Inicialmente o homem se vestiu com figueira, com folhas, né? Era uma veste transitória, era uma veste temporária, assim como foi o sistema de leis. Foi uma veste transitória para o homem, foi uma veste temporária, por isso que Israel é o símbolo da figueira. Só que depois de Cristo, depois de Jesus, depois do sacrifício de Jesus na cruz, o que aconteceu? Agora nós temos uma nova veste. Agora nós não precisamos mais nos vestir da figueira, ou seja, a salvação não é só para o judeu. A salvação é para o gentil, é para todo mundo, é para
todos nós, para o brasileiro, para o americano, para o africano, para o japonês, para o asiático, para todos. Jesus morreu por todos nós e nos veste com túnicas brancas, nos dá uma nova veste. Em Cristo nós somos revestidos com uma nova autoridade, com um novo poder, somos revestidos pela graça de Deus, percebe? Então é uma veste transitória, a figueira foi uma veste transitória, que Deus estabeleceu para Israel como porta, como escolheu aquele povo como escolhido para ser o portador da vontade de Deus, da direção de Deus, para ser o receptáculo ali do Cristo, do Messias. Mas através do Messias, aquela figueira é removida e agora passa a ter uma nova veste agora sim, túnicas brancas, veste através da santidade, do perdão, do arrependimento, onde o ser é mais importante que o ter, onde não adianta você se cercar de rituais se o seu coração está longe de Deus, onde os valores mais elevados são colocados para mim e para você experimentar. Então você vê que a Gênese muda paradigmas, né? Deus ele cria todo um rebuliço para te alcançar, ele vai atrás de você, ele vai atrás do pecador, ele não desiste. Deus encontra um meio de te alcançar e de explicar para você e para mim o plano de redenção, o plano de salvação, um plano que não te abandone e não desiste de você. Olha só o que mais vai acontecer aqui. Como é que começou esse plano? Como é que vai começar essa Gênese? Havia uma sentença para o homem. Deus ele deu uma regra e disse que se aquela regra fosse quebrada, o que aconteceria? O que aconteceria se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Está escrito lá em Gênesis 2:17. Certamente morrerá. Então havia uma sentença e uma condenação ao homem. Certamente morrerá. Certamente é uma certeza, é algo empírico, concreto, é incontestável, é uma certeza. Deus é sim, sim, não, não. Deus não mente, não é isso? Então Deus estabeleceu um estatuto, uma regra majoritária. Se você comer, você morre. Essa é a sentença. O homem estava condenado à morte. Então, além da condenação de morte, houve a separação de Deus, não é isso? E a expulsão do homem do paraíso. Então o homem foi expulso do paraíso, se afasta de Deus e tem uma sentença de morte. Essa é a consequência do pecado, da desobediência, da única regra que existia. Não come dessa árvore. Eu acredito, no meu íntimo, eu acredito que Deus iria revelar ao homem, sim, esse conhecimento do bem e do mal. Né? O homem ia se apresentar, mas Deus ia ensinar. Deus está no tempo dele, do modo dele, dentro dos propósitos dele. Né? Satanás atalhou isso e engana o homem. O que o diabo ele diz para Eva? O que Satanás, revestido como serpente, lembra que serpente não era ainda um símbolo do mal? Nós vamos entender mais adiante como um símbolo maligno, especialmente em Apocalipse, né? Mas no início a serpente aparece ali, ela aparece no começo e aparece no fim. Né? A serpente ela aparece como sendo mais um bichinho ali. Talvez tivesse até um lacinho, uma fitinha para chamar a atenção de Eva. Né? Aí o que ele diz para Eva? Gênesis 3:4. Olha, se você comer dessa árvore, certamente não morrerá. Ele dá o oposto, diz certamente morrerá, diz Deus. O diabo diz não, certamente não morrerá, não morrerá. O diabo ele dá dizendo que não. Ele está mentindo, ele está enganando para que o homem tem a mesma sentença que ele. O que aconteceu com Satanás? O Lúcifer, o querubim da guarda, quer saber mais sobre o querubim da guarda? Veja lá o vídeo O Querubim da Guarda. Vai expandir seu assunto. Se você não viu, serve como complemento a esse vídeo. Então, aquele querubim da guarda, aquele querubim ungido que Deus tanto amava, que estava tão perto de Deus, que Deus deu 9 pedras para ele, né? Pode ver lá em Ezequiel, deu 9 pedras, veja também o vídeo A Síndrome de Lúcifer. Dentre as pedras, Deus deu a turquesa, que pela cultura judaica quer dizer o seguinte, olha, é símbolo do céu, é a cor do azul celeste do céu. Então é como se Deus dissesse para o diabo, olha, não importa por onde você vá, nunca se esqueça de onde você vem. Então Satanás se afastou de Deus, Satanás foi expulso do paraíso e Satanás teve uma condenação de morte, não é isso? Lago de fogo e enxofre, morte, era a sentença. Então o diabo ele queria que o homem, obra-prima da criação de Deus, sofresse a mesma sentença e condenação que ele. Tivesse sentença de morte também, de banimento, de afastamento, né? Porque Satanás tinha inveja do homem. Aí, embora o diabo seja muito superior ao homem em inteligência e em poder, né? Mas é aquela questão, como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, despertou ciúmes. E o ciúme e a inveja caminham muito próximos, né? Pode ver, alguém que tem inveja de você, tem ciúme do que você tem. Né? Não quer que você tenha mais. Né? Parece que as pessoas se regozijam quando você tem menos, ou quando você fracassa.
Né? Isso é o ciúme, né? Então a pessoa, o ciúmes, a pessoa quer, ela não quer que você prospere. A inveja, o cara quer ter o que você tem. Né? Então eles andam muito lateralmente, inveja e ciúmes, né? E aí o que acontece? O diabo, então, ele vai persuadir ali, não vai morrer não, tá tudo bem para ter a mesma sentença que ele. Sabe aquela coisa? Um Deus fez o homem imagem e semelhança, despertou a inveja do diabo. Né? E o que, que acontece aí? Imagina que você tem um vizinho, e esse vizinho ele é um homem muito forte, muito forte. Você não pode bater nele, ele é forte. E de repente você não gosta, aí você vê ele dando, ele pega, ele é seu amigo, aí de repente ele começa a dar atenção com uma outra pessoa, que você olha, mas aquele cara é inferior a mim, aquele cara é semi-analfabeto, aquele cara ali não é crente, aquele cara ali não faz nada, só faz bobagem, não trabalha, não estuda, por que ele dá atenção para ele e não para mim? Então você fica com aquela invejinha. Aí o que acontece? Hein? Você não pode bater nele, o homem é forte. Então você pega, bate no filho dele que é mais fraco, você bate nos animais dele que é mais fraco. É uma maneira de você atingir o pai. Você toca o filho, você atinge o pai. Então o diabo ele sabia que se ele tocasse o filho de Deus, né, ele ia ferir o coração de Deus. Era a maneira de ferir a Deus. Foi isso que Satanás fez, de caso pensado, para ter o seu reino próprio também. Então ele vai e diz, olha, certamente não morrerá, não morrerá. Né? E aí que acontece? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva come aquilo ali. Recebeu a sentença e uma condenação. Já a árvore da vida foi preservada. Né? Foi preservada e Deus colocou querubins para tomar conta da árvore. Por quê? A mesma patente de Satanás. Lembra lá em Ezequiel? Querubim ungido. Esse era Satanás que caiu. Né? Caiu, virou Satanás, quer dizer, o opositor, o adversário, mas era o querubim. E Deus coloca a mesma patente, o mesmo poder para ladear e proteger a árvore da vida. E aonde está a árvore da vida? Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então ela está lá no horizonte espiritual. Mas antes, Adão tinha acesso ao mundo espiritual. Com o pecado ele se afastou. Então como é que você quer ter acesso ao mundo espiritual se você está tão apegado à matéria, às coisas materiais? Para você se levar ao mundo espiritual, você tem que se distanciar das coisas materiais. Não quer dizer que você vai ser um ermitão, morar na montanha, mas quer dizer que você se contenta com o que você tem, com que você não tem ambição, não tem ganância. Se você tem um pouco mais, você ajuda quem tem menos, que você não é egoísta, que você não é avarento, que você semeia, que você investe em vidas, porque é o maior patrimônio que tem, né? O maior patrimônio de todos são vidas, né? Eu acho isso maravilhoso, investir em vidas, né? Então, Deus ele estabelece um plano de redenção para o homem. Você sabe disso. Nós estamos aqui por causa desse plano de redenção. Nós temos uma condenação, eu e você. Uma condenação, uma sentença de morte, né? Um afastamento de Deus. Certamente morreríamos. E aí, Gênesis 3, de 14 a 15, Deus ele dá uma promessa de redenção, né? Que alguém nascido de mulher vai ferir a cabeça da serpente. Aqui é uma simbologia que já está remetendo a Cristo. Vai vencer a serpente. E Apocalipse consuma isso. Você vê como está tudo em Gênesis. É algo incrível, tremendo, extraordinário. Eu gosto muito de estudar Gênesis, por isso que eu indico para minhas ovelhas. Começa lendo, quer ler Bíblia? Lê o Evangelho de João, lê o livro de Atos, para você entender como é que começou toda a igreja, mas volta, lê o Pentateuco, mas lê estudando, né? Estudando. Gênesis é fantástico, né? O que a gente pode aprender isso aí. Então Jesus, ele vem na pessoa de Jesus, aquele da promessa de Gênesis 3,15, ele transforma a maldição em bênção, não é isso? Transformou a maldição em bênção. Ele levou toda a maldição na cruz do madeiro. Jesus, ele transformou a morte em vida. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, né? Ele transformou a prisão em liberdade. Jesus é o nosso libertador, que te liberta do cativeiro do pecado, né? E aí fica uma reflexão. Algumas pessoas chegaram no final de Icarim e entenderam a profundidade desse amor. Puxa, mas esse amor de Deus é tão grande. Será que ele pode ser além do homem? Será que essa redenção, esse amor é só para o homem ou não? Né? Fica aí uma coisa para você pensar, né? Apenas para você ir matutando a respeito, né? Então Paulo, ele diz uma coisa, que nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo falou isso, nada vai nos separar. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Pois eu tenho certeza absoluta, tá? Que nada, nenhuma coisa pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa me separar do amor de Deus,
que é por nosso meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que coisa, nada, nem em cima, nem embaixo, nenhuma coisa pode separar do amor de Deus. Não existe obstáculos para o amor de Deus. O homem tinha uma condenação, tinha uma sentença e quando certamente morrerá. Deus mudou isso. Deus criou um plano de redenção para você e para mim. O amor de Deus é muito maior. Deus vai até o homem. Jesus veio até nós. Deus ele se fez, o verbo se fez carne para nos alcançar. Deus se fez humano para alcançar a humanidade. De novo Deus está vindo atrás do homem dizendo: onde estás, filho meu? Onde estás, filha minha, que tem se perdido, que tem se afastado dos meus braços, dos meus abraços? Aonde você tem ido? Que caminhos você tem trilhado, né? Uma outra versão, né, de Romanos, capítulo 8, 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, o demônio não te afasta de Deus, né? Nem o presente não te afasta, o porvir não te afasta, se você verdadeiramente ama a Deus. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Então, o Pai, ele tem um amor perfeito por nós, um amor perfeito. O nosso amor é imperfeito. O nosso amor, a gente busca nosso interesse, a gente adula às vezes pessoas querendo o interesse, a gente tem inveja, a gente tem ciúme, a gente tem orgulho, a gente tem soberba, a gente julga. O nosso amor é muito imperfeito. A gente fala que ama, mas a gente está sempre com o dedo apontado. Aquele ali vai para o inferno, aquele ali vai sofrer uma condenação, esse aqui está amaldiçoado. Ah, aquele ali é isso, aquele ali faz fofoca, faz intriga. E a gente diz que ama, né? A gente tem que suportar a cruz. Né? Amor é suportar a cruz e reclamar menos, murmurar menos e agradecer mais, né? Olha como é o amor de Deus. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não cabe orgulho no amor, não cabe soberba, não cabe o eu. É Ele, eu quero que Ele seja abençoado, eu quero que ela seja abençoada, eu quero que Ele seja glorificado. Não é o eu, não é a minha satisfação, é a satisfação daquele que eu amo, né? Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo suporta. O amor nunca falha. Não havendo profecia, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, mas o amor, querido, jamais acaba. Né? É uma fonte inesgotável. Esse é o amor de Deus. É um amor perfeito. O nosso amor é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Como é que pode estar armazenado em mim a perfeição se eu sou imperfeito? Eu acabo contaminando esse amor. Tudo que vem de Deus e passa pela minha vida, passa pelas contaminações do meu ser. Então passa uma coisa, já não é mais o mesmo amor de Deus. Então nós encontramos pessoas mais próximas desse amor e menos próximas desse amor. Pessoas que exalam mais o perfume ou menos o perfume, mas 100% só Jesus pode exalar. 100% só Jesus pode te amar. Eu amo de maneira imperfeita. Eu posso estar sujeito ao erro, né? Mas Deus não erra. Então nós temos que tomar cuidado de não errar julgando precipitadamente, invejando, sendo ganancioso, sendo orgulhoso, sendo prepotente. Nós temos que sondar o nosso coração e vigiar todos os dias para que esse amor seja perfeito em nós, né? Como é esse amor? Como é o amor de Deus? Isaías 55, de 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A nossa mente julga. A nossa mente diz, certamente morrerá, né? Mas a mente de Deus diz, não, eu vou te resgatar. Eu tenho um plano para a tua vida, eu vou te buscar, nem que seja no inferno, eu vou te resgatar. O amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento e é essa a maior dificuldade que eu tenho encontrado de evangelizar dentro da igreja. Uma igreja que fala do amor não vive o amor. Uma igreja que fala do perdão não vive o perdão. As pessoas têm dificuldade em entender o amor porque nunca foram amadas. Tem dificuldade em entender o acolhimento porque nunca foram acolhidas, são usadas como gado, é receita, é despesa, é entrada, é saída, aumentou, cresceu, rol de membros, não são vidas importantes. Então elas não conseguem se enxergar no espelho de Deus
como alvo do amor de Deus, né? Não consegue ver dessa maneira. Então é uma grande dificuldade você falar do amor de Deus na igreja, porque as pessoas não entendem, a mente está cauterizada. Como assim amor? A gente conhece um amor que julga, um amor que condena, um amor que é punitivo, um amor que é vingativo. Deus não é assim. Deus é amor, Deus resgata, Deus busca, Deus restaura, Deus muda a história, Deus fez toda uma volta na história para alcançar o homem. Né? Deus ama, esse é o amor, né? Então os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho de Deus é mais elevado, o pensamento de Deus é mais elevado, o nosso é limitado, o dele não é. Né? Porque assim como os céus não são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. E a palavra de Deus é amor. Veja só como Deus age. Quer ver como é que Jesus age? Jesus, certa vez, ele está pregando para uma grande multidão no deserto. E as pessoas seguiam a Jesus porque eram sedentas. Elas queriam ouvir a verdade. Aquele sistema estava tão aculturado pela mentira. E a verdade incomodava porque crucificaram a verdade, mataram a verdade, açoitaram o amor. Mas o povo estava sedento na forma geral, né? Os fariseus não viviam o que pregavam. Os fariseus eram sepulcros caiados, raça de víboras, condutores cegos, hipócritas. Não viviam o que pregavam. Então o povo estava cansado de mais do mesmo. Cansado de comércio no templo. Jesus expulsou os mercadores. E seguiam Jesus no deserto, debaixo de um sol escaldante. Às vezes a gente vê como é difícil, né? No último seminário na base, deu um problema no ar-condicionado. Como foi difícil. Sabe, eu assei ali, virei um pão de queijo. Né? Então, mas, puxa vida, como é que aquele povo aguentava no deserto, no calor, né, e aguentando a temperatura, o desconforto para ouvir a palavra. Eram sedentos pela palavra, e a gente hoje tem ar-condicionado, tem poltronas, e a gente não vai para ouvir a palavra, a gente vai para receber alguma coisa, eu quero alguma coisa em troca. Né? Em Jesus, ele como é que externa o amor? Ele está falando, de repente aquela multidão fica com fome. E o que ele faz? Tem aquela multiplicação dos peixes e a multiplicação dos pães. Né? Jesus, ele deu ao povo, ele alimentou o povo. Jesus não pediu, ele não pediu o trízimo, Jesus não pediu a semente do aluguel, Jesus não pediu ali o dízimo antecipado, Jesus não vendeu a túnica ungida, o martelo consagrado, ele não fez a campanha da prosperidade, Jesus não apresentou um novo político que ia restaurar Jerusalém, Jesus não fez um ato profético, ele simplesmente alimentou aquele povo, ele deu ao povo. E gente, como é gostoso poder dar, como é gostoso a gente provar uma centelha dessa. Às vezes na base a gente oferece uma mesa ali para todo mundo que vem, né? Procuro fazer o meu melhor e muita gente soma essa mesa e tem sido maravilhoso. O nosso bazar também, nada é dividido, tudo é partilhado, tudo é dividido ali, nada é vendido, tudo é dividido. Então é tão gostoso isso, né? Quando você pode ser um canal de bênção, como você pode ajudar, alguém está precisando, poxa, vamos juntar forças, vamos acolher, vamos orar, vamos interceder, vamos ajudar, né? Isso é tão legal, alguém está precisando de alguma coisa, faz uma campanha de fralda para quem tem bebê, faz uma campanha de roupa para quem está precisando de roupa, e a gente ajuda. A igreja é isso, a igreja soma as forças e divide os fardos, a igreja muitas vezes partilha experiências para promover a esperança. Né? Então, às vezes, uma experiência que Deus trouxe para mim traz esperança para você, e a sua experiência traz esperança para mim. Assim, a gente se ajuda mutuamente. Sabe, como ferro com ferro se afiam, assim é um amigo com seu amigo, assim eu acredito que é o irmão com seu irmão, assim a igreja deve fazer, porque esse atrito entre nós, esse atrito positivo gera calor, gera acolhimento, nos mantém fortes, nos mantém firmes. Né? Então, Jesus, ele não pediu nada, ele deu o seu melhor, ele deu a palavra que alimentou a mente, que alimentou o espírito, e ele deu comida. Ele ajudou aquelas pessoas, não pediu nada. Então, eu quero lembrar você que Deus, ele continua atrás de você. Deus, ele continua te seguindo. Deus continua perseguindo a sua vida. Ele não vai desistir de você. A cada dia da sua vida, talvez você tenha um encontro com Deus na noite mais escura. No dia mais terrível da sua vida, como foi com aquele bandido na cruz. Era o pior dia dele. Mas ele olhou para o lado, Jesus estava do lado dele. Ele olhou para o lado e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus deu aquela resposta maravilhosa para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso.
no paraíso, livre de toda essa dor, livre de todo desse sofrimento. Sabe, Jesus não pediu nenhum protocolo, confessa o seu pecado, faz desligamento de alma, você tem que ser batizado, você deu dízimo, você deu oferta. Não, Deus ele recebeu simplesmente. Toda vez que você se arrepende e chega até Deus, ele chega até você. Você estende a sua mão, ele inclina os ouvidos. Deus ele sempre faz isso, você dobra o joelho, ele se aproxima de você, o anjo está te abraçando ali. Você nunca está sozinho quando você está na presença de Deus. Então, o amor dele te alcança. Talvez seja na noite mais escura, talvez seja na tempestade mais violenta, talvez seja no dia que mais você tem medo, talvez seja naquele dia que mais você tem incertezas da vida, talvez você se relativize até se Deus existe. Né? Talvez nesse momento Deus se aproxime de você e diz, filho, você está vivo. Se você está vivo, eu tenho um plano para você. Olha para o universo. Gente, você acha que Deus não existe? Existe uma teoria chamada teoria do relojoeiro. Sabe aquele relógio antigo? Hoje é tudo digital, né? Mas os relógios mais antigos que eram a corda, relógio de pulso. Se você quebrasse um relógio daquele e desmontasse ele, era um monte de pecinhas, né? Você espalhava um monte de pecinhas ali. Qual a possibilidade de você pegar esse monte de peças e joga para cima e fica esperando? Passam alguns milhares de anos, bilhões de anos. Será que as pecinhas elas vão se juntar? Elas vão formar engrenagem, vai dar corda sozinha e o relógio vai funcionar? Impossível, você vai dizer, né? E como é que você acredita que tudo veio do Big Bang? Né? Veio muito mais. Deus ele fez as coisas, né? Deus fez o relógio. Uma inteligência construiu o relógio. O relógio não juntou as peças sozinho. Só Deus pôde juntar essas peças do seu DNA. Só Deus pôde colocar a cor dos seus olhos, o tom de pele, a cor do seu cabelo, a formação do embrião. Só Deus faz isso, né? O diabo não faz, a ciência não faz. A ciência não é capaz de produzir em laboratório uma flor. Deus ele faz a flor, faz o perfume da flor, faz o voo dos pássaros. Deus ele transforma a sua vida. Deus existe sim, e ele vai te alcançar, não importa como, não importa onde, mas o amor dele nunca vai desistir de você. Como ele não desistiu de Adão. Quando Adão se esconde, ele foi atrás. Talvez você esteja vestindo uma veste transitória, seja vestindo aí folhas de figueira, apenas com vergonha do seu pecado. Mas Deus ele tem uma veste nova para você. Ele tem uma nova transformação para a sua vida. Ele tem um sangue que vai te cobrir. O sangue de Cristo, onde o sacrifício já foi feito, onde o pecado já foi levado. E hoje você triunfa sobre esse pecado em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele muda a sua vida, ele muda a sua história, ele muda a sua perspectiva. Deus ele transformou a sentença e condenação do homem em algo maravilhoso. Transformou a maldição em bênção. Transformou a morte em vida. Ele pode transformar a sua vida, querido. Pode transformar essa dor em um sorriso. Pode transformar suas lágrimas em alegria. Pode transformar hoje esse mundo escuro que talvez você esteja vivendo, esse local sem perspectiva, num novo horizonte, e saber que não acabou. Se você está vivo, se você está ouvindo essa mensagem, não acabou, e Deus está dizendo para você, eu continuo perguntando, onde estás, meu filho? Onde estás, minha filha? É tempo de voltar aos braços do Pai. É tempo de receber aquele abraço acolhedor. Deus está te esperando, querido. Você é convidado para sentar-se à mesa do Rei. Que Deus te abençoe e te guarde.